Nesta noite nós temos aqui a imensa alegria de receber a nossa irmã Luciana Silva. Ela escreveu um livro chamado Apesar de Tudo e já está trabalhando no seu segundo livro. E com certeza Deus falará grandemente ao nosso coração nesta noite. O Senhor, através do testemunho de Luciana, vai reavivar a nossa fé. Porque o nosso Deus, Ele não fez milagres no passado. O mesmo Deus que fez vários milagres no passado é o mesmo que ainda atua com todo o poder nestes últimos dias. Que Deus te abençoe ricamente e te use poderosamente. Boa noite a todos. Desde já eu quero agradecer a Adi, pelo convite, E eu estou muito feliz por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês um pouco dos milagres que Deus realizou na minha vida. E eu sempre pedi a Deus, na minha adolescência, que eu queria ter um testemunho para contar, Que eu queria ter uma experiência com Ele. Porque a gente sempre foi criado ali e vai aprendendo o que os pais da gente passam, o que aprende na igreja. Mas a sua experiência com Deus, a minha experiência com Deus, eu não tinha. E eu pedi isso para Deus, Irmãos, pode ter certeza que quando a gente pede uma coisa, Deus dá. E para iniciar, eu queria ler com vocês o verso que está em João, Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 3. João 9, 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas Deus, Ele me fez passar por algumas experiências para que eu pudesse reconhecer Ele, não apenas de ouvir falar, mas que eu pudesse reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E desde os meus 10 anos de idade, eu comecei a sofrer muito com rinite alérgica, E cada vez mais as crises iam se intensificando e eu ia para o médico e toda vez que chegava ao médico, eles passavam remédios à base de corticoide. E toda vez que ia, eram remédios mais fortes que outros, Sempre uma dosagem maior. E tudo à base de corticoide. E quem tem rinite alérgica, ou que já teve, ou conhece alguém que tem, sabe que rinite alérgica, os médicos dizem que não tem cura, Tem só paliativos. E aqueles remédios à base de corticoide eram paliativos, Que eu tomava e as crises sempre voltavam. Também na época eu fazia muita ingesta de leite, A minha mãe, leiga no conhecimento saúde natural, ou alimentação saudável, ela comprava bastante leite. Eram latas de leite porque ela achava que eu ficava muito fraca, que eu ficava muito doente, que eu precisava tomar leite. E na verdade eu estava tomando ali o que realmente estava me causando mal. E com 14 anos eu fiz a primeira cirurgia, que foi de adenoide. Adenoide é uma carne que se desenvolve no nariz. E depois dessa cirurgia eu dei uma melhorada bastante, eu melhorei porque eu roncava muito, às vezes eu acordava com o meu próprio ronco. Eu só dormia de boca aberta, não respirava muito mal. Só que depois dessa cirurgia, 2 anos depois, essa carne ela cresceu novamente, e voltou maior. E aí eu tive que fazer, com 16 anos, essa cirurgia novamente. Eu fiz outra retirada de adenoide,
E agora também eu tirei não só a adenoide, né? Não só aquela carne no nariz, mas também tirei os cornetos, né? Que ficam no nariz da gente. E também um pedaço de fragmento ósseo, né? Um pedaço de osso que desenvolveu no meu nariz. E as crises, quando fiz a cirurgia, melhoravam um pouco. Mas como a cirurgia não tratava a causa, eu ainda continuava com as crises. E quando eu tinha 20 anos mais ou menos, o meu corpo ele começou a se transformar. Eu fiquei gorda, né? Eu fiquei pesando 20 quilos a mais do meu peso. Eu tinha uma fraqueza muscular muito grande. Eu não aguentava me agachar, não aguentava ajoelhar para orar. A minha pele tinha uma sensibilidade também muito grande. As pessoas não podiam me apertar muito, que ficava roxo. Qualquer lugar que pegasse com um pouco mais de força, já ficava roxo. Eu tinha placas vermelhas, né, no corpo. As minhas mamas, elas desenvolveram bastante. E também, além de ter crescido muito, tinha estrias, né, grossas. Essas estrias eram roxas e avermelhadas. Tinha nas mamas, nas pernas, tinha nos braços e na barriga. Comecei a ter depressão e o rosto também tinha muita acne, né? Muita espinha no rosto, muito inflamado o rosto. E aí eu fui para vários médicos aqui em Itabuna, passei por vários especialistas e nenhum deles conseguiu descobrir qual era o problema que eu tinha, né? Ninguém conseguiu me dar um diagnóstico. E eu lembro que para aumentar, né, a minha autoestima, eu já estava fazendo acompanhamento com psicólogo na época. Eu já não queria sair de casa, porque eu não aguentava me olhar no espelho, que eu chorava, né? Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa comigo, mas eu não sabia o que era. E aí, para aumentar a minha autoestima, a minha família resolveu juntar todo mundo, né? E fazer a cirurgia plástica da mama. Porque na época, né, e também hoje, o plano de saúde ele não cobre estética, né? Então teria que ser uma cirurgia particular. E aí então eles juntaram para poder fazer essa cirurgia. E uma esposa do meu primo, ela falou assim: Luciana, por que você não vai numa mastologista para saber por que suas mamas cresceram tanto? E se você fizer a cirurgia, se elas não vão crescer novamente. Aí a gente falou, é verdade. E nós procuramos a mastologista, né, antes da cirurgia. E ela falou, olha, eu não aconselho você a fazer a cirurgia agora, no momento que está. Porque se você fizer, essas estrias largas aí, elas vão ficar em forma de queloide. Queloide é uma cicatriz, né, bem grossa, não sei se vocês já viram. Bem alterada, assim, bem elevada, que fica depois da cirurgia. E ela falou, você tem que procurar uma dermatologista. Tem uma em Ilhéus, você pode ir para Ilhéus? Aí eu falei, a gente pode. E aí fomos para Ilhéus, e quando chegou lá, a dermatologista disse, as suas estrias, a gente pode dar um jeito, né? Vai dar uma melhorada, a gente vai aplicar um ácido. Toda semana você vai vir, a gente vai aplicar esse ácido no seu corpo e ela vai melhorar o aspecto, né? Não vai sumir, vai ficar com as cicatrizes. Mas eu não aconselho que você faça a cirurgia agora, né? Porque isso não é normal. Você tem que procurar um endócrino. Aqui em Ilhéus mesmo, você pode ir, a gente respondemos, né? E aí nós fomos para endócrino e quando chegou lá, ela só em olhar o meu físico, né? Só em olhar para mim, ela já suspeitou. Ela falou, você está com doença de Cushing. Mas para confirmar, a gente vai fazer alguns exames. Doença de Cushing é uma doença muito rara, né? Em 1 milhão de pessoas acontece 2, 3 casos. E ela falou, essa doença, ela causa um tumor ou na cabeça, que é na glândula chamada hipófise, que fica na cabeça, ou um tumor nas glândulas adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins.
ela falou, se o tumor estiver nas adrenais, é um tumor maligno. Mas se o tumor estiver na hipófise, na cabeça, é um tumor benigno. E aí ela pediu logo a ressonância da cabeça, né, primeiro. E fiz também alguns exames de sangue. E ali comprovou, ela disse, realmente você está com doença de Cushing. Né? Você já tem um tumor muito grande na cabeça. Com certeza esse tumor aí, ele já está na sua cabeça há de uns 3 para 4 anos, porque ele não cresce rápido assim. E aí agora eu vou encaminhar você tem que procurar um neurocirurgião, porque o tratamento é cirúrgico, você vai precisar operar. E aí nós procuramos um neurocirurgião e ele me encaminhou para Salvador, né? Que aqui na época, em Itabuna, esse tipo de cirurgia não estava fazendo porque o aparelho estava quebrado, né? Essa cirurgia é um tipo de cirurgia transfenoidal, ou seja, ele ia tirar o tumor da minha cabeça pelo nariz. Porque é muito mais fácil chegar à hipófise, que a hipófise é uma glândula que fica no centro da cabeça. Então, você indo pelo nariz é muito mais fácil e é muito menos arriscado, né? Você não precisa partir a cabeça, atravessar o cérebro e tal. E aí, o aparelho aqui na época estava quebrado e ele me encaminhou para Salvador. E aí nós fizemos a cirurgia, fomos para Salvador, chegou lá, a gente teve que refazer todos os exames para comprovar se realmente eu estava com doença de Cushing, se eu tinha um tumor. E aí foi confirmado e marcou a cirurgia. Eu lembro que eu entrei mais ou menos umas 8 horas da manhã na sala de cirurgia e saí em volta de 13 horas da tarde. E o médico disse para minha mãe, quando terminou a cirurgia, né? Que a cirurgia tinha dado muito trabalho mas como eu era otimista, poderia ser que desse certo. Ele falou que tentou fazer a cirurgia pelo nariz, mas não conseguiu, porque o líquor, a gente tem um líquido, né, o líquido cefalorraquidiano, que corre da coluna para o cérebro. Esse líquido ele derramou muito na hora da cirurgia pelo nariz, então atrapalhou a cirurgia. E aí ele tampou o nariz e cortou a minha gengiva superior e tirou o tumor da cabeça pela boca. E aí eu fui para a UTI, né? A princípio ele tinha falado que eu ia ficar apenas um dia na UTI e com uma semana mais ou menos eu ia embora, né? Eu teria alta. Mas eu fui para a UTI, eu fiquei 7 dias na UTI só bebendo água. Porque quem faz esse tipo de cirurgia adquire, né, o diabetes insípidos. O diabetes insípidos não tem nada a ver com esse problema de comer açúcar, né? Não tem nada a ver com esse distúrbio metabólico de glicose no sangue. Mas é o controle da urina que a pessoa não tem, a pessoa perde. Esse controle é produzido por um hormônio. E eu tinha perdido o hormônio, porque o tumor estava muito grande e o médico, além de tirar o tumor, tirou também a minha glândula hipófise. E a hipófise, ela é a glândula mãe do nosso corpo, né? Ela estimula as outras glândulas a produzirem os seus hormônios. E aí eu perdi esse hormônio. E aí eu sentia muita sede e eu fazia muito xixi. A diurese era muito grande. Uma sede insaciável, que eu tinha vontade de beber um rio, assim. Eu bebia água e a sede não matava a sede. E eu lembro que um dia em um dia só, eu fiz 15 litros de xixi. Então, se a pessoa ela não fizer a reposição desse hormônio, se ela não tomar, realmente a pessoa desidrata e morre. E eu fiquei ali, depois de 7 dias eu fui para o quarto, né, para a enfermaria. E o líquor que tinha derramado na cirurgia, ele começou a derramar de novo pelo nariz. E isso trazia muita dor de cabeça. E aí o médico falou, a gente vai ter que colocar um dreno na sua coluna para que esse líquido saia pela coluna, né, numa bolsa coletora e tal. Porque o nariz é um lugar que filtra, né? O nariz da gente, ele filtra as impurezas. Então, vamos dizer assim, é um local contaminado. E esse líquor,
né? É um líquido muito puro, porque ele recobre a meninge do nosso cérebro. Então, é algo como se fosse assim, algo salino. E por conta disso, eu adquiri meningite lá quando estava internada. E aí, a meningite, eu tive que tomar antibióticos fortíssimos para poder tratar, mas ainda estava com o dreno na coluna. E depois de 15 dias, o médico ele tirou o dreno e falou, olha, aí tirou o dreno. Quando tirou o dreno, o líquido começou a pingar novamente. Começou a escorrer pelo nariz. E depois ele falou assim, a gente vai ter que colocar o dreno novamente. E agora, se não parar de escorrer esse líquido pelo seu nariz, a gente vai ter que fazer outra cirurgia. E aí, graças a Deus, né, eu tenho não só uma família biológica, mas eu também tenho uma família espiritual. E todo mundo sempre orou muito por mim, desde antes da cirurgia. Muitas orações recebia, muitas ligações, as pessoas até jejuavam, faziam vigílias, né, em prol da minha recuperação. E Deus com certeza atendeu, né, a oração dos seus filhos. E aquele líquor, ele parou de escorrer. Pela segunda vez de colocar o dreno. E aí quando tirou, ele já não estava mais escorrendo. E aí eu tive alta, né, fui para casa. E quando eu cheguei em casa, depois de passar uns 2 ou 3 meses mais ou menos, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Muita, mas muita dor de cabeça mesmo. E eu não aguentava colocar o pé no chão, não aguentava mexer os olhos, não aguentava fazer praticamente nada. E aí nós voltamos para Salvador, né? E o médico lá refez todos os exames mais uma vez. E ele falou, olha, não tem complicação nenhuma, assim, embora a sua cirurgia tenha tido a complicação, né, não tem resto de tumor, não tem nada que dê motivos para essa sua dor de cabeça. Você deve estar com enxaqueca. Aí nós voltamos para Itabuna e fomos tratar uma enxaqueca. E toda vez que eu ia para um neurologista, né, que cuidava de mim na época, para esse caso de enxaqueca, ele passava remédios mais fortes. Cada vez eram remédios mais fortes e a dor de cabeça ela não cessava. Aí ele mandou eu anotar na agenda quais os dias eu sentia dor de cabeça e quais os dias eu não sentia. E nisso eu já estava indo para o pronto-socorro, cerca de 3 a 4 dias na semana eu tinha que ir para o pronto-socorro, tomar a medicação na veia, porque as medicações orais que eram me passadas para amenizar a dor, elas não funcionavam. Então eu tinha muitas entradas no pronto-socorro. E aí eu anotei, né, na agenda esses dias, e eu tinha consulta com ele mensal, e aí na próxima consulta eu levei e ele falou, olha, você passou 20 dias com dor de cabeça e 10 dias sem a dor de cabeça. Então, assim, é algo que eu não sei lhe dizer, porque você não está respondendo ao tratamento, né? Aí ele falou, eu já estava no 3º ano de tratamento para enxaqueca. 3 anos já cuidando só dessa enxaqueca e não tinha medicação que cessasse, eu sentia dores constantes. Eu não trabalhava, eu não estudava, eu ia à igreja quando dava ou quando não estava sentindo dor. E aí ele falou assim, eu jogo a toalha em cima de você. Aqui não tem tratamento para você. Você tem que procurar as grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, procurar algum tratamento por lá, porque aqui não tem, porque você não responde a nenhuma medicação, você continua com as dores. E aí nós fomos para São Paulo, porque ela tinha a cunhada da minha mãe, né, que poderia receber a gente poderia ficar na casa dela hospedado. E aí, em São Paulo, eu era acompanhada pelos chefes da neurocirurgia do Hospital São Paulo. Eram vários médicos que me atendiam, não eram só, era uma equipe, né? Que eu tinha um histórico de tumor, né? Eu tinha um histórico de uma doença rara e ninguém sabia qual era o motivo da minha dor de cabeça. E ali foram feitos vários exames e nenhum exame mostrava nada, nenhum exame
mostrava que eu tinha algum problema, que eu tinha algo grave. E aí, o primeiro exame que eles pediram foi mielocisternografia. Acho que é isso o nome. E aí esse exame mostrou que eu estava com uma fístula agora na coluna. Né? Eu acho que devido ao dreno que eu havia colocado 2 vezes na coluna, aí o líquido que escorria pelo nariz, ele estava escorrendo dentro da coluna. E isso causava uma baixa da pressão intracraniana e causava muita dor de cabeça. Aí ele falou, a gente vai ter que fechar essa fístula. Que a fístula é como se fosse um buraquinho aberto por onde estava escorrendo o líquido. E aí, para fechar essa fístula, né, eles fizeram um procedimento que é chamado Blood Patch. Esse procedimento era, eles escolheram um pouco do meu sangue e aí colocaram esse sangue nesse buraquinho, nessa fístula. E aí esse sangue ia coagular e fechar esse buraquinho. E aí fez esse procedimento e aí fechou a fístula, mas as dores continuaram. E depois desse procedimento eu fiquei muito mal, eu tive que ficar internada, né, porque a dor estava intensa, não tinha medicação que passasse, eu fiquei acho que uns 15 dias internada para controlar a dor. E aí agora eu já estava tomando morfina para controlar a dor de cabeça, porque nenhum analgésico mais funcionava. E morfina, né, para quem conhece, é um dos analgésicos mais potentes que a gente tem no mercado hoje. As pessoas tomam morfina quando já está em estado terminal, né? Quando já está para morrer, com muitas dores. E eu tomava morfina só para controlar a dor de cabeça. Eu já estava fazendo uso de morfina de 4 em 4 horas. E aí, sem respostas, e ali era um desafio, né, para os médicos tentar descobrir qual era o motivo da minha dor de cabeça. E aí nós fizemos o médico deu, né, ele falou assim, olha, tem um outro tipo de cirurgia que também é um teste, né, mas eu não dou certeza de que vai realmente passar sua dor. O nome do procedimento da cirurgia seria risotomia. Ele ia queimar 2 nervos na minha cabeça atrás. E ele disse que esses nervos estavam ligados, né, com a fronte, que queimando esses nervos, né, desligaria a conexão e aí a dor cessaria. E aí nós fizemos esse procedimento, essa cirurgia, e depois dessa cirurgia eu fiquei muito mal. Muito mal, acho que eu fiquei pior do que eu estava. E aí eu fiquei internada mais uma vez para poder controlar as dores. E as entradas no pronto-socorro sempre continuavam. E eu lembro de uma vez que eu dei entrada no pronto-socorro e uma médica, ela falou, olha, eu não vou dar morfina para você, para passar a sua dor de cabeça. Eu não vou dar morfina porque você está viciada na morfina. E aí ela falou, você tem que ir para um hospital para poder desmamar da morfina. E ela me encaminhou para um hospital psiquiátrico, lá em Osasco, lá em São Paulo mesmo. E aí chamou a ambulância, e eu fui amarrada na ambulância, eles me amarraram, e quando chegou lá nesse hospital, eu lembro que eu fui assim, chorando, né, muito chorando, que eu não queria ir para lá. E a minha mãe dizia, vai ser bom. A gente já tinha feito de tudo que mandava, que os médicos orientavam, que mandava fazer, que mandava usar. A gente sempre seguia a risca, né? Seguia todas as orientações, mas não tinha nenhum resultado. E ela dizia, vai que vai ser bom. E aí nós fomos, chegou no hospital, eles me fizeram tirar toda a roupa, né? Para fazer uma triagem, para ver se tinha algum machucado, se eu me mutilava, se tinha algum corte, alguma coisa. E aí nós éramos acompanhar a pessoa que vai ficar internada nesse hospital. Obrigada, Di. E aí, quem vai ficar internado nesse hospital, vai um profissional, né, do hospital e acompanha você até o local onde você vai ficar, até o quarto. E eu lembro que lá eram
portões assim muito grandes, né, portões de ferro, um hospital de alta segurança, com vários andares, várias alas, e cada ala era um diagnóstico, né? Também era separada por sexo, os homens ficavam separados das mulheres, e os portões tinham cadeados enormes e correntes, eram tudo muito trancafiado, com muitas chaves. E aí eu estava ali sendo conduzida por um profissional para ficar ali, né? E quando chegou lá na ala que eu ia ficar, eu lembro que tinha pessoas de todo jeito, né? Mulheres já de idade, mulheres que brincavam de boneca, outras ficavam andando pelo corredor conversando sozinha, né? Outras ficavam brigando entre si no pátio. E tinha uma sirene lá e a gente tinha que ficar atento a essa sirene, que na hora que essa sirene tocasse, a gente tinha que observar se ia ser chamado seu nome para poder você ir tomar medicação. E aí, eu cheguei nesse hospital, já era quase noite, de tardezinha, e no dia seguinte, a gente passa por uma consulta com o psiquiatra, né? Só me atendeu no dia seguinte. E aí, quando o psiquiatra me atendeu, ela perguntou por que eu estava ali. E eu falei que a médica tinha me encaminhado porque ela disse que eu estava viciada na morfina, né? Porque eu estava sentindo muitas dores de cabeça e a dor de cabeça só estava passando com morfina, que ela tinha me mandado para ali para poder desmamar da morfina. E ela falou assim: Luciana, aqui não é lugar para você. Aqui é para pessoas que têm problemas mentais, aqui não é para desmamar da morfina. E aí, na mesma hora, ela me deu alta. E nisso minha mãe já estava na recepção também do hospital, né, disposta a me tirar de lá, né, a assinar um termo de responsabilidade e ia me tirar de lá porque ela viu que ali não era um ambiente bom, que não era o local, que aquele local ali não ia me ajudar no que eu estava sentindo, no problema, né. E os médicos, eles, quando não encontram uma resposta para o seu problema, né, quando não conseguem dar um diagnóstico, eles associam isso a quando você está com um problema emocional. Isso é emocional, porque você faz exames, não dá nada, então a sua dor é emocional. Então isso foi um dos motivos que essa médica, né, quis me internar nesse hospital. Mas graças a Deus eu saí dali no outro dia, né, com a alta autorizada. Minha mãe não precisou me tirar de lá sem autorização. E aí nós saímos de lá, mas, né, também sem saber o que fazer, porque as dores sempre continuavam com as dores, continuava indo para o pronto-socorro. E eu lembro que uma vez eu estava internada e um amigo meu, que era pastor aqui na época, alguns de vocês acho que conheceu ele, o pastor Clóvis Bunzen. Ele era presidente da associação na época. E ele era muito amigo da gente, da família. E eu lembro que antes de fazer a cirurgia, ele foi na minha casa, fez um culto, me ungiu e tudo. E ele sempre ligava para mim para perguntar como é que eu estava, né, o meu estado e tal. E um dia ele me ligou, eu estava internada, e ele perguntou por mim, e eu falei, né, que eu ainda estava na mesma situação, com muitas dores, e ninguém conseguia me dar um diagnóstico, ninguém conseguia resolver meu problema. E ele falou: Luciana, eu tenho um amigo que também é pastor, que mora em São Paulo, e eu vou pedir para ele lhe fazer uma visita, para ele poder orar com você. Eu falei: tudo bem, pode mandar ele vir. E aí o amigo dele, que era o pastor Josemi, ele foi me visitar, eu estava no hospital, e aí eu contei para ele tudo, né, o que tinha acontecido comigo e tal, porque que estava ali. E ele falou: Luciana, você é muito nova para estar passando por tudo isso. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Ele falou assim: eu tenho um amigo aqui em São Paulo, um naturista. Eu gostaria que você fizesse uma consulta com ele. Aí ele falou: você quer ir? Aí eu disse: eu quero ir. Ele falou assim: eu vou pagar a sua consulta. Só para você ir assim, sem compromisso, só mesmo para você ter uma segunda opinião. Aí eu falei: tá bom, eu vou.
E aí nós fomos para a consulta com esse naturista, e quando chegou lá, o naturista, foi quase 2 horas de consulta, conversando, né, falando para ele tudo que eu já tinha passado, tudo que eu já tinha feito. E ele falou: olha, eu tenho 40 anos que eu trabalho nessa área, e você é o 3º caso mais difícil que eu já peguei. Mas eu lhe garanto uma coisa: se você seguir as orientações que eu tenho para você, eu tenho certeza que você não vai mais sentir dor de cabeça e você não vai mais precisar operar. E nessa época, eu estava esperando a autorização do plano de saúde para poder fazer mais uma cirurgia. E essa cirurgia seria, eles queriam colocar um chip na minha cabeça, uma bomba no peito, e essa bomba ela ia liberar morfina de 2 em 2 horas. Ou seja, seria o meu fim, né? Porque ia chegar um momento que o corpo não ia mais, a morfina não ia mais fazer efeito no meu corpo, né? Ia acostumar, porque a pessoa tomar morfina de 2 em 2 horas, aquilo ali, ele falou assim, é um teste, não é que é certo. Eu falei assim, aquilo ali não estava tratando a causa do problema. E aí, eu falei para o naturista, perguntou se eu queria tentar, né? Ele falou que se eu seguisse, eu não ia mais sentir dor de cabeça, eu não ia precisar mais fazer a cirurgia. E ali eu falei a ele que eu ia tentar. Desacreditada, eu falei por falar, porque tudo que mandava fazer eu fazia, né? Eu já estava assim, pedindo para Deus para morrer. Todos os dias eu pedia para Deus para morrer. Já tinha 7 anos nesse vale da dor, né? Com essa dor de cabeça, 7 anos já, sem poder fazer nada. Sofria eu, sofria a família, sofria as pessoas que estavam ao meu redor. Era um gasto financeiro muito grande. A gente praticamente morou em São Paulo 4 anos, né? Vinha para casa, passava 2 meses, depois voltava. E eu pedia para Deus para morrer todos os dias. Eu falava, Senhor, se for para mim dormir e acordar com dor de cabeça amanhã, que o Senhor não permita que eu acorde. E quando eu acordava no outro dia, eu ainda brigava com Deus. Eu falava, Senhor, eu ainda estou viva. Para quê? Por quê? Né? A gente pergunta, não tem como. E tudo que eu via era só o silêncio de Deus. Deus não respondia. E eu falei para aquele naturista que eu ia tentar. E ele me deu as orientações. E as primeiras orientações que ele deu, ele falou: você vai passar 7 dias tomando só sumo de cenoura. Sem água, sem açúcar, só o sumo. A cenoura pura na centrífuga. Você já coloca ela, já sai coada, você vai tomar. A cada 2 horas você vai tomar um copo. No intervalo você só pode tomar água. E aí ele falou, a maioria dos problemas de dores de cabeça, elas surgem por conta de algum problema no aparelho digestivo. E o seu aparelho digestivo ele está muito machucado por conta das drogas, das medicações que você tomou durante todos esses anos. Então você precisa desintoxicar. E aí, 7 dias de sumo de cenoura. Eu lembro, irmãos, que os 3 primeiros dias foram os 3 dias piores da minha vida. Porque eu agonizava de dor em cima da cama. Porque além de dar essas orientações, né, era só o sumo da cenoura e mais nada, eu tive que deixar toda a medicação que eu usava. Na época, eu usava 14 comprimidos. E a maioria deles eram só para dor, só para controlar a dor. Remédios de tarja preta, remédios fortíssimos, psiquiátricos, remédios psiquiátricos que eu usava para dor, para dormir, para tudo. E eu tive que deixar todos esses remédios e ficar só no sumo da cenoura. E ele falou que além de tomar o sumo, eu tinha que fazer uma caminhada, né? Nem que fosse de 15 minutos, eu estava muito fraca, as pernas dobravam já de fraqueza, porque eu já estava debilitada por causa da doença. E aí, além de fazer a caminhada todos os dias, eu tinha que fazer escalda-pés, eu tinha que colocar os pés na água, 3 minutos na água quente, 3 minutos na água gelada. Tinha que fazer massagens no abdômen.
E ele falou, e acima de tudo você tem que confiar em Deus. Ele falou, eu vou estar orando por você. E aí eu fiquei esses 3 dias ali com dores, eu chorava de dor e não dormia. Mas passou os 3 dias. Foram 7 dias de sumo de cenoura. Depois no 8º dia foi só suco de melancia, depois suco de abacaxi, depois suco de melão. 10 dias de suco, só suco e água nos intervalos. E depois dos sucos, eu comecei a usar as frutas, né? Aí agora eu podia comer qualquer fruta que eu quisesse, mas a cada 3 horas eu comia uma porção de fruta. Passei 3 dias, ou foi 5, comendo frutas. E depois das frutas veio a alimentação. Aí a alimentação ele disse que tinha que ser 70% cru e 30% cozido. Ou seja, eu tinha que comer um prato de salada grande, né? E quase nada de comida cozida. Eu só sei, irmãos, que com um mês de tratamento, né? Um mês de mudança nesse estilo de vida, nos hábitos alimentares e outras coisas mais. Com um mês, eu não sentia mais dor de cabeça. Eu passei 7 anos indo de médico em médico, indo para São Paulo direto, indo e voltando, procurando a resposta, procurando o diagnóstico, procurando a cura. E eu encontrei em apenas um mês de mudança de hábito. É lamentável dizer, né, isso, porque eu, como membro desta igreja adventista do 7º dia, tendo os princípios que a igreja tem, conhecendo os princípios, conhecendo os livros do Espírito de Profecia, a mensagem de saúde, eu não fazia uso, né? Eu digo que eu tinha a cura dentro de casa, mas eu não fazia uso. E eu sei que, eu preciso perguntar para o Senhor, Senhor, 7 anos, por que o Senhor não me mostrou logo isso? E depois eu penso que Deus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas, né? O tempo de Deus, ele é perfeito. Eu tenho certeza que se eu conhecesse esse naturista logo no início das dores, logo no 1º ano, talvez eu não desse crédito, ou talvez eu não seguisse à risca aquelas orientações, né? Mas como eu já estava muito desgastada de tantos anos, de tanto sofrimento, de tanta dor, então isso foi mais fácil, porque ou eu fazia ali ou morria, né? Porque aquela última cirurgia que eles queriam fazer em mim, com certeza ia ser para o meu fim. E Deus, irmãos, Ele sempre tem o melhor para nós. A gente tem que aprender que a nos alimentarmos, né? Porque assim, a alimentação nutre o nosso corpo, né? A gente sabe disso. Ela que produz o nosso sangue, a alimentação. Mas a alimentação, ela não só serve para nutrir o corpo, ela serve também para evitar doenças. Ellen White fala no livro Testemunhos Seletos que 1 grama de prevenção vale por 1 quilo de cura, né? E Deus, Ele pode muito bem curar uma pessoa sem o esforço humano, mas Ele prefere contar conosco, né? O homem, ele tem que ter participação ativa no processo de cura, porque é para o nosso bem, né? A nossa mudança. Deus, ele não só quer curar a pessoa, o físico, né? Deus, ele quer curar o espiritual. Hoje eu entendo isso, que Deus, ele não queria, talvez se aqueles médicos encontrassem a cura para o meu problema, eu não seguiria essa mensagem de saúde, né? Eu não conheceria, e outras pessoas não seriam salvas como eu já fui, né? Outras pessoas não seriam curadas também como já foi através do meu testemunho. Então eu louvo a Deus por isso. E que se algum de vocês hoje aqui, né, ainda se alimenta de maneira errada, irmãos, não é só também a alimentação, porque os remédios de Deus são 8 remédios, né?
E às vezes a gente vê a pessoa pregando só sobre a alimentação, né? A gente não vê a pessoa pregando sobre exercício físico, ou sobre dormir, sobre o sono, sobre beber água. A gente prega muito sobre alimentação, mas é um todo. É um todo. Então, não adianta só mudar a alimentação, a gente tem que fazer os outros remédios, tem que beber água, a gente tem que dormir, tem que praticar um exercício, tem que confiar em Deus, tem que tomar a luz do sol. Então, é um todo. E se você hoje, né, tem essa oportunidade de fazer essa mudança, faça. Porque é muito mais fácil fazer quando a gente está com saúde, né, do que quando a gente está doente. Eu tive que dar o passo de fé, eu tive que tirar 14 remédios que eu usava por dia, eu tive que tirar. Não foi fácil. Então, hoje, se a pessoa está saudável hoje, a mudança ela pode acontecer gradativamente, pode ser aos poucos, você não precisa tirar tudo de vez, né? Eu tive que tirar tudo de forma muito abrupta, né? E é muito mais doloroso. Então, esse é o meu desejo, né? Vamos procurar viver, porque quando a gente tem hábitos saudáveis, né? Quando a gente tem um estilo de vida, aquele que Deus planejou para nós lá desde o princípio, a gente tem uma mente mais clara para poder ouvir a voz de Deus, né? Deus, a Bíblia fala em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E Deus, o Espírito Santo, para habitar no nosso corpo, a gente tem que estar com o corpo limpo, com o corpo puro. Então, que Deus nos ajude a cada dia a mudar, né? A procurar moldar os nossos hábitos, a procurar comer melhor, a comer pensando ali na nutrição que aquele alimento vai ter, né? Na prevenção que ele nos vai dar, que não vai deixar o nosso corpo adoecer. Então, é isso que eu espero, né? Eu tenho muita coisa a melhorar ainda, muita coisa, né? Eu estou falando aqui para vocês, mas eu estou falando para mim também. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, né? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a pessoa fala assim, eu como açúcar, eu como essa alimentação desde que eu nasci e tal, mas para tirar é só pelo poder de Deus, pelo poder de Deus mesmo, né? Se a gente buscar o Espírito Santo, se a gente tiver o Espírito Santo, com certeza ele vai nos ajudar, porque às vezes a pessoa quer fazer a reforma, mas não quer ter um reavivamento. O reavivamento ele vem antes da reforma. Então a gente precisa estar reavivado, a gente precisa buscar o Espírito Santo. E automaticamente, quando a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente vai sentir necessidade de mudança. E irmãos, tudo que vocês ouviram aqui, né, esse testemunho, é apenas uma terça parte de tudo o que está nesse livro aqui. Deus me deu a oportunidade de ano passado, né, em meio à quarentena, em meio ao isolamento, de poder escrever com mais detalhes, de escrever realmente todos os milagres que Deus realizou na minha vida, nesse livro, né? Eu costumo dizer que esse livro é um projeto missionário, né? Que ele foi feito não com o objetivo de ganhar dinheiro, ele foi feito com o objetivo de alcançar vidas, né? De contar. É para ele ir onde eu não posso ir. E ele tem feito isso, graças a Deus. Para a glória de Deus, ele tem ido a lugares que eu nem imaginava. Essa semana eu encaminhei 6 livros para Londres e 9 livros para os Estados Unidos. As pessoas têm pedido muito. Louvado seja Deus por isso. E eu queria dar para vocês aqui alguns motivos para você ler esse livro. O primeiro motivo aqui é uma história verídica.
É real aqui, não é ficção. Não foi uma história inventada. E a pessoa está aqui. Hoje eu sou testemunha viva, né? A gente conhece muitas testemunhas de Deus que hoje estão no pó, né? Muitos. Mas uma delas é Ellen White, né? Foi uma testemunha de Deus, dos milagres de Deus. E hoje ela não está viva para poder contar. Mas ela tem livros, ela tem escritos que estão aí para que as pessoas conheçam o Deus que ela seguia. Se você, assim como eu ou a maioria das pessoas, também passa por problemas e dificuldades, este livro também é uma boa recomendação. Já pensou em desistir de alguma coisa ou até mesmo da vida? E dor? Que tipo de dor você está enfrentando? É uma dor física? É emocional? É de ordem social ou é espiritual? Você já foi julgado injustamente? Já pensou em se alimentar não apenas para nutrir o corpo, mas também para evitar doenças? Está precisando de algumas dicas de saúde? Tem aqui também. Como andam seus sonhos? Estão sendo executados ou foram destruídos pelos reveses da vida? Você já orou pedindo muito algo a Deus, mas tudo que obteve foi o seu silêncio? E diante das vicissitudes da vida, diante dos problemas, a sua fé, ela vacila ou ela continua firme e inabalável? Então, se você não conseguiu se encaixar em nenhum desses motivos, com certeza você conhece alguém, né, que precisa dessa literatura. Então, quem sabe você pode comprar e presentear alguém, né? Esse livro, ele, Deus pediu, porque Deus pediu para eu escrever esse livro, né? Foi ano passado e eu estava tendo uma crise adrenal, né? Uma crise adrenal, eu estava com a deficiência do hormônio. E eu estava me sentindo muito mal, muito mal. E eu tomei a medicação, o hormônio que eu tinha que tomar, e deitada mesmo, eu estava orando a Deus para que Deus pudesse aliviar aqueles sintomas. E aí, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim: escreve o que você está sentindo. E eu sempre tenho em cima da minha cama, né, cadernos, livro, caneta. E aí eu peguei, deitada na mesa, eu peguei o caderno e comecei a escrever. E dali saiu o primeiro capítulo, que na verdade aqui é o 9º capítulo, né? Não está na ordem. Mas a escrita desse livro foi uma ordem divina, foi um chamado de Deus. E eu louvo a Deus por Deus me escolher, né, para ser testemunha e para poder, através da minha vida, ajudar outras pessoas a encontrar a Cristo, a conhecer a Cristo, ou até mesmo ter uma cura. Que Deus nos abençoe.